a sua ressurreição e a sua ascensão, né? Hoje é o culto de ceia e nós refletimos sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, né? E não só pelo que Ele fez, mas sobretudo por aquilo que Ele é. Glória a Deus. Então hoje nós relembramos a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus e restauramos também, renovamos a certeza de que Ele vai voltar. É noite de boas novas também, né? Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve na instrução da carta aos Coríntios, ele diz que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então é noite de anunciar boas novas também. Glória a Deus. Você que nos assiste aí nas redes sociais, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, adorando e bendizendo o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 18. Glória a Deus. Vamos estender esse texto até o versículo 21. E vamos prestar bastante atenção para que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Deuteronômio 16, versículo 18 em diante. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler então a santa, bendita, eterna, inerrante palavra de Deus. Versículo 18: Porás juízes e oficiais em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, e eles julgarão o povo com juízo de justiça. Não perverterás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás um presente, porque um presente cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. Aquilo que é totalmente justo, seguirás. Esse versículo 20, ele aparece aqui, eu não sei como está na tradução dos irmãos aí, mas ele aparece a palavra justiça duas vezes, né? Aqui é a palavra no texto original, tzedká, aparece duas vezes, na minha está uma vez só aqui. Aquilo que é totalmente justo, justiça, seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não plantarás um bosque de árvores perto do altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Hoje é um culto de ceia e nós passamos por uma semana, eu tenho certeza que uma semana muito difícil para todos, né? As dificuldades não param e tem uma notícia para te dar aqui nessa noite: não vai parar as dificuldades, elas vão continuar. Enquanto nós estivermos aqui, vamos preparar para termos apenas alguns lampejos de momentos bons, porque o nosso descanso não é aqui, nosso descanso é com o Senhor, e lá nunca mais haverá tristezas, nem dores, nem angústias. Por isso nós estamos preparando para chegar lá, né? Mas para chegar lá, irmãos, tem as dificuldades do caminho, como esse povo aqui de Israel enfrentaram para chegar na terra prometida. O texto que nós acabamos de ler agora, ele é um texto que tem muita coisa para nos ensinar aqui. E eu fiquei lendo esse texto essa semana e pensando como a palavra de Deus é sempre nova, né? Nós podemos passar aqui anos e anos, estudando a palavra de Deus, lendo os mesmos textos, e quando nós abrirmos ele, hora ou outra, sempre haverá alguma coisa nova para ser absorvida, aprendida, sempre haverá alguma coisa que o Senhor usará para nos moldar. Por isso que ela é a palavra de Deus, não é um livro comum, né?
Existe aqui as revelações sempre novas, as instruções, não são novidades, não são inovações, são coisas novas que o Senhor tem. Ele diz lá em Jeremias, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então todas as vezes que nós nos reunimos aqui, o Senhor tem alguma coisa, por isso que essa palavra ela é insofismável e inerrante, é a palavra de Deus. Então acabamos de ler um texto aqui, que Deus, essa instrução, essa narrativa, ela vai do capítulo 16 até o capítulo 21, dando instruções sobre esses assuntos aqui, sobre vários assuntos que estão interligados. E agora, irmãos, aqui, no texto que nós lemos, aparece duas palavras aqui, que é juízes e oficiais. Não sei como que está na Bíblia de vocês aí. Na verdade, são duas palavras hebraicas, shoftim e shofrim. O que significa isso? Shoftim, juízes, né? Shofrim, policiais. A tradução parece que das nossas Bíblias aqui está oficiais, né? Que são agentes da lei, policiais que são instituídos por Deus para estarem em todas as cidades, para exercerem a lei, para redigirem novas leis, se fosse preciso, porque a Torá toda, né, para os judeus são 613 preceitos, mas na medida que a comunidade deles ia crescendo, às vezes precisava se redigir novos preceitos, e esses juízes, esses magistrados, foram instituídos por Deus para isso, e os policiais, para executar as leis, para fazer com que as leis redigidas, promulgadas, né, pelos magistrados fossem executadas. É assim que acontece na nossa sociedade também. Os magistrados, na verdade, esses magistrados aqui, eles faziam papel também de legisladores, como se fosse vereadores, senadores, deputados, porque eles não estavam só fazendo o papel de poder judiciário, mas também no momento que eles faziam novas leis, eles estavam legislando, e os oficiais, que são policiais, estavam executando aquilo que esses juízes promulgavam e legislavam. Olha o que o Senhor tem para nos ensinar, né? Quantas coisas o Senhor tem para trazer para a sua igreja. Então, irmãos, vamos ver algumas coisas aqui que esses homens realizavam durante o momento de legislar, de executar e de fazer a aplicabilidade nessas leis. Por que essas leis estão aqui, né? Nós vamos ver a importância que Deus dá para que os seus servos, a sua igreja, busque incessantemente o cumprimento da justiça. Não só a justiça de Deus, mas também a justiça dos homens. Porque se nós estamos inseridos dentro de um contexto, de uma sociedade, nós estamos aqui ainda, ninguém aqui ainda, nós não somos congregação de anjos, né? Nós queremos chegar na eternidade, mas estamos inseridos dentro do mundo dos homens. E o que a Bíblia instrui sobre a lei dos homens? É para nós cumprir ou para nós passar por cima da lei dos homens? Devemos cumpri-la, né? Sempre. Devemos sempre buscar o senso de justiça, né? Sempre procurar fazer aquilo que é o mais certo, sempre, né? Ainda agora há pouco conversava com uma pessoa à tarde e dizia para ela: a senhora precisa fazer o que é certo, não é? Isso é sentimento, cumprimento daquilo que é a justiça, a lei, até porque nós não fazemos como o mundo aí fora. O mundo aí fora, irmãos, eles fazem de qualquer maneira, eles levam vantagem em tudo, eles mentem, eles fazem negócio sempre para ganhar um pouco mais, não se importam se alguém está sendo prejudicado ou não, não se importa de sonegar as instituições, o governo, os tributos. E o que foi que Jesus ensinou sobre isso? Quando perguntaram para ele: é lícito pagar tributo a César? E ele respondeu:
dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando houve um momento que precisava pagar um imposto, a Bíblia diz que ele chamou Pedro e falou para ele: vai ali no rio, ali, pesca, vai ter um peixe esperando lá. A Bíblia diz que o primeiro peixe, você vai abrir a boca daquele peixe, lá dentro vai ter uma moeda. Paga para mim e paga para você também, Pedro. E ele mandou alguém certo para ir, né? Que era o apóstolo Pedro, que já sabia pescar. Então, irmãos, olha como que Jesus ensinou sobre essas coisas, né? O nosso coração sempre deve estar preparado para receber as instruções que Deus nos dá e sempre lá fora colocar em prática. Porque se nós fizermos, irmãos, como a palavra de Deus nos ensina, nós estaremos tranquilos. Passaremos por dificuldades, por provações, passaremos por momentos parece que as saídas, né, vão ser muito difíceis, mas Deus haverá de abrir uma porta de saída. Mas é preciso fazer do modo certo. Então acompanhe comigo o que eu quero mostrar para vocês. O ponto central dessa palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração é como nós os servos de Deus, devemos buscar entender o conceito que existe de justiça. O que você, irmãos, que estão aí agora, entende por justiça? Não foi Jesus que disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas que são as necessidades que nós temos vos serão acrescentadas? O que você pensa e tem pensado sobre justiça? O que você entende sobre justiça? Você trabalhou no fórum lá há muitos anos, né, irmão Roldão? Você esteve próximo daquilo que é o conceito talvez mais palpável do que o brasileiro pode ter de justiça, né? O poder judiciário. Os irmãos já viram uma estátua que tem na porta, logo na entrada do Supremo Tribunal Federal? É uma mulher que tem uma venda nos olhos. Ela está com os olhos vendados. O que significa isso? Significa que, abre aspas, a justiça deve ser cega, fecha, né? Aspas. Ou seja, ela não deve ter partidarismo, não pode usar 2 pesos e 2 medidas na hora de fazer um julgamento. Logo, nós sabemos que na prática não é bem assim, né? Porque nós estamos vendo muitas coisas acontecendo nesse país, e a justiça tem ficado muito aquém daquilo que é necessário, até porque a nossa justiça, ela herda muita coisa do Império Romano, da justiça romana. Então muitas coisas que são aplicadas aqui, né, nós percebemos que fica aquém ainda. Falta rigor na justiça, em alguns casos, e às vezes sobra rigor em outros. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso e qual o conceito que vocês têm? É preciso que nós, irmãos, não tenhamos, né, nossa visão embaçada a respeito do que é a justiça de Deus e a justiça dos homens. O que Deus espera de cada um de nós, como nós vivemos o nosso dia a dia, como nós passamos o nosso dia a dia em relação ao nosso próximo, aos vizinhos, ao nosso patrão, né, aos funcionários, que às vezes alguém tem um funcionário. Como é que eu e você devemos nos comportar como servo de Deus, como alguém que carrega uma carteirinha, dizendo assim: eu sou membro da Assembleia de Deus, né? Eu sou crente pentecostal, eu sou daquele até que fala em língua estranha, sou batizado no Espírito Santo. Como é que nós devemos entender e ter o conceito de justiça? Então prepare-se aqui para nós entendermos nessa noite. Nós não podemos transgredir. Os irmãos sabem que pecado é transgressão da lei? Transgredir a lei de Deus? Eu já falei algumas vezes, vou repetir a palavra anomia no Novo Testamento, que é uma palavra grega, que nós lemos lá no Novo Testamento por iniquidade. Anomia, falta de lei, falta de cumprir a lei, falta de colocar a lei em prática. É isso, por isso que Jesus, no texto que a Andréia leu, agora, que é pouco, diz assim: por se multiplicar
a iniquidade, a falta de lei, a falta de observar e colocar a lei, o amor de muitos se esfriará. Significa que muitos estariam tranquilos, desapercebidos, sem praticar o que a Escritura propõe, vivendo o cristianismo da maneira que achar que está bom, né? Você já viu uma música que tem fora que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu? Mais ou menos isso que o texto que Jesus falou lá sobre esfriar o amor, né? E o amor em que? Em relação ao próximo, não só isso, em relação ao reino de Deus, em relação à palavra de Deus. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela esfriou o primeiro amor, todo aquele entusiasmo, toda aquela dedicação para se cumprir os princípios da palavra de Deus, foi se esfriando paulatinamente. Ela foi entrando em decadência e de repente ela já estava bem distante daquele princípio, né? daquele momento de início que ela teve com o dono da igreja, com o Senhor Jesus. Então, vamos olhar algumas coisas aqui. O que nós vemos no versículo 21 é que não plantarás um bosque de árvores perto do altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Porque o altar era o lugar onde se oferecia louvor a Deus, sacrifícios a Deus. Então, olha aqui uma coisa que está associada à falta de justiça, que Deus está corrigindo: idolatria. Perceberam que ele está falando de justiça? De repente, ele abre um parênteses e fala da idolatria. Isso acontece em outros textos também do Antigo Testamento. O que é esse bosque? Porque Deus proibiu terminantemente que eles adorassem a criatura no lugar do Criador. Eram árvores, e tinham pessoas que erigiam um altar para adorar a Deus, depois começavam a adorar as árvores do bosque, que estava próximo ali, adoravam os exércitos do céu, que a Bíblia diz que são as estrelas, o sol, a lua. Isso se chama panteísmo, adorar a criatura no lugar do Criador. Observem que quando a pessoa, ela perde o senso, ela perde o conceito, ela perde a ideia de justiça que a Escritura mostra, ela está propensa também a ter algum tipo de idolatria. Você pode dizer assim: mas eu estou tranquilo porque eu não adoro outros deuses, eu não adoro imagens. Mas pode haver outros tipos de ídolos na nossa vida que nós não percebemos quando nós perdemos a referência do que é a justiça de Deus. Isso envolve muitas coisas, envolve artistas, já falei isso aqui inúmeras vezes, envolve heróis, políticos, pessoas da nossa família mesmo, que podem ser colocados adiante de Deus ou numa posição acima de Deus na nossa vida. Isso pode ser objetos que nós amamos, né? Dinheiro, que é um grande ídolo na atualidade que nós estamos vivendo. As pessoas dão muito valor, né? E esse Deus é chamado de Mamon, riquezas, no Novo Testamento. Então, não é uma coincidência de que Deus está trazendo para eles um conceito de justiça, e está trazendo logo após também uma ideia de idolatria. Bosque de árvores, adorar as árvores, né? Criatura no lugar do Criador. O único digno de ser adorado, o nosso Deus, chama-se Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite para adorar a Ele, para relembrar a morte dEle, para tributar louvor a Ele, para agradecer a Ele e para dizer que este culto é para Ele, porque daqui a pouco estaremos participando do símbolo, do corpo e do sangue dEle. Muito bem, acredito que você entendeu bem essa introdução, amém? Partindo então dessa premissa, né? Nós já entendemos a introdução. Nós vamos ver mais algumas coisas aqui, para que nós possamos sair daqui sem dúvida do que realmente o Senhor está falando conosco nessa palavra. Lembrando sempre, irmãos, que eu estou tocando nessa questão de idolatria, porque a idolatria para Deus, ela é muito abominável. A idolatria para Deus, ela é comparável ao pecado de adultério, né? Quando alguém se relaciona extraconjugalmente, o que Deus tem, a ideia, o conceito que Deus tem de Israel como sua noiva, como sua esposa, e no Novo Testamento Jesus como noivo, e a igreja como noiva. Quando se há a idolatria, essa noiva está se relacionando com outro,
Então, para Deus, a ideia que Deus tem sobre isso é como o adultério num casamento. É muito grave o pecado de idolatria. Então, irmãos, nessas instruções aqui que o Senhor vai dando, nós percebemos no capítulo 17, nós lemos o 16. A partir do versículo 14, eu quero mostrar mais algumas coisas aqui, para que nós possamos entender bem. A Bíblia diz aqui, e é muito rica essa passagem, que quando, no versículo 14 do capítulo 17, quando o Senhor diz, quando vocês entrarem na terra, que o Senhor Deus dá para vocês, e vocês habitarem ali, então vocês disserem assim, nós queremos um rei sobre nós, como todas as nações, né? No versículo 15, primeira coisa, tinha que escolher um rei tolo, né? Está escrito aí, como que é? Um rei, no capítulo 17, o versículo 15, porás um rei tolo. Como que está na sua Bíblia aí, vocês não estão acompanhando? Um rei sábio, é o capítulo 17, o versículo 15, um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus, quem deveria escolher o rei? Deus, né? Os irmãos se lembram do caso de Saul? Quem escolheu Saul foi Deus? Foi o povo. E todo o povo, irmãos, mais uma vez eu vou falar, tem o governante que merece. Ah, fulano está lá no governo, e nós estamos sofrendo, mas quem escolheu foi o povo que votou. Então deveria o rei ser escolhido por Deus, porque Deus não erra nas suas escolhas, Deus não falha nas suas escolhas como nós às vezes pensamos, estou escolhendo certo, e depois nós vamos perceber que escolhemos errado. Então, pensar muito, Senhor, quando eu for tomar uma decisão, quando eu for escolher alguma coisa, me instrui, para que eu possa escolher um governante sábio, para que alguém que governe sobre mim seja sábio. Isso vale também para quem dirige uma igreja, né? Porque a Bíblia diz assim, vos darei pastores, no livro de Jeremias, que vos instrua, que vos dirija, com sabedoria e com entendimento. Então é necessário, irmãos, quando a gente vai ouvir um pregador, quando a gente vai ouvir uma mensagem, uma palavra, uma pregação, um ensino, procure se instruir com pessoas sábias, não procure se instruir com pessoas que não têm embasamento, porque não vai dar certo. E mais ainda, ele diz assim, observe o que diz o versículo 16, ele não multiplicarás cavalos para si mesmo, nem fará com que o povo retorne ao Egito. Sabe por que o rei não poderia multiplicar cavalos para ele? Porque quando ele multiplicava cavalos, ele trazia a ideia para o povo daquele contexto do Egito, que era um dos maiores criadores de cavalos da época. Então, se o rei do povo de Deus começasse a criar cavalos e aglomerasse cavalos, foi isso que Salomão fez. Salomão se tornou um grande criador de cavalos, mesmo que Deus falou que o rei não podia. É por isso que quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, não entra montado num cavalo, porque Deus vai pegar a linhagem de Natã, que era um dos filhos de Davi, e não pega a linhagem de Salomão, porque Salomão era criador de cavalos, enquanto Natã criava jumentos. Então Jesus agora, sabendo que a linhagem de Salomão estava corrompida, isso também é uma profecia que está no Antigo Testamento, Jesus sabiamente manda prender um jumentinho, buscar um jumentinho para ele entrar na sua entrada triunfal em Jerusalém. Não há coincidências na Bíblia, não há nenhum tipo de coincidência. A Bíblia tem o que precisa estar escrito, o que nós precisamos ouvir, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos entender, a revelação que nós precisamos está aqui. Se você quer ter um outro patamar na sua vida, se você quer ter uma instrução sábia, se você quer crescer espiritualmente, aceite, estude, pratique, se oriente por aquilo que a Bíblia Sagrada diz, e você não vai errar, dificilmente. Não multiplique cavalos. Outra coisa, não multiplique mulheres. Salomão fez tudo isso. Sabe por quê? Porque quando o homem tinha muitas mulheres, ele corria um sério risco de se distrair com as mulheres
e esquecer Deus. Foi isso que Salomão fez. A Bíblia diz que as mulheres que ele tinha, corrompeu ele, fez ele sacrificar aos ídolos. Alguns pregadores, alguns teólogos dizem que ele até teria oferecido filhos a Moloque. Não sabemos se isso é verdade, porque a Bíblia não é explícita, mas que há alguns pareceres na Bíblia que dá a entender isso, sim. Nós não sabemos se isso tenha comprometido talvez até a salvação de Salomão, né? A Bíblia também não diz. Na eternidade talvez nós saberemos. Outro sim, a Bíblia diz no versículo 15, que ele não, no 14, aliás 17, que ele não poderia multiplicar prata e nem ouro. Salomão fez isso também, porque ele chegaria a um patamar, irmãos, que talvez a soberba poderia atingi-lo. Talvez o seu coração ficasse voltado para as riquezas e ele pudesse se esquecer de Deus. É por isso que o conceito de Jesus no Novo Testamento, dizendo que seria mais difícil, mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar, herdar o reino de Deus. Salomão também fez isso. E a Bíblia diz no versículo 18, que quando ele também se assentasse no trono, ele deveria, ele mesmo, escrever. Ele, não era para o escriba fazer isso, ele escrever uma cópia da lei de Deus, da Torá, para que ele pudesse, todas as vezes que ele fosse tomar uma decisão, uma vez por ano também ele deveria ler esta cópia para o povo. Eles fazem isso, os governantes de Israel até hoje, na chamada festa das cabanas, que eles chamam de Sucote, festa das cabanas, festa dos tabernáculos. Eles lêem um trecho da lei, como os reis de Israel faziam para o povo, para que o povo se relembre da lei, para que o povo volte a lembrar do que Deus fez por eles no deserto, o período que eles habitavam em tendas no deserto. E nesta noite nós estamos aqui para quê? Para relembrar a morte de Jesus, o que ele fez por nós, a sua vida que ele se entregou, como ele se entregou, como ele se doou por nós. Nós deveríamos estar aqui nesta noite, glorificando a ele, dizendo: Senhor, eu sou grato, eu não tenho como pagar, eu não posso pagar, nada que eu fizer para o Senhor chegará muito, nem mesmo próximo daquilo que o Senhor fez por mim, daquilo que o Senhor fez pela humanidade. Se você ainda não agradeceu Ele nesta noite, agradeça Ele, glorifique o seu nome, diga o quanto você é grato, mas faça isso de coração. Se você é grato mesmo, faça isso nesta noite, enquanto eu vou pregando, você vai adorando a Ele. Glória a Deus. Então, algumas instruções para os reis, né? Se os reis de Israel, se o povo tivesse um rei. Muito bem. Mais uma coisa. Quando a gente percebe aqui, uma outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos, no capítulo 18, porque esse capítulo 18 até o 21 é continuação do texto do capítulo 16, é uma continuação só, porque está em capítulos e versículos, parece que é outro assunto, mas na verdade é segmento, está em concordância com aquilo que eu estou falando. No capítulo 18, o que é que nós percebemos aqui? Ele está falando sobre a herança dos levitas, porque os levitas, na verdade, eles não tinham herança, eles não recebiam herança de terras, de propriedades, como as outras tribos, porque os levitas trabalhavam na obra de Deus, eram os sacerdotes, aqueles que serviam no tabernáculo. Então, a herança que eles tinham era o próprio Senhor, e eles viviam daquilo que o povo contribuía, daquilo que o povo levava. Se nós fizermos uma aplicação para nossos dias, é como fosse o pastor, né? E assim como, irmãos, por exemplo, um soldado nesses dias aqui, quando ele ia para a guerra, ele não poderia ficar preocupado com a esposa, sabia disso? Ele não deveria se preocupar. Se ele estivesse pronto para casar, Júlio, e ele tivesse noivo, com uma mulher desposada, e chegasse à guerra, ele era aconselhado para não ir à guerra, para ele poder ficar com a esposa, ok? Para ele não chegar lá e ficar lembrando da esposa, e não fixar o seu pensamento, né? Não se motivar para a guerra. Assim eram os sacerdotes, os levitas, eles não podiam também estar preocupados com as coisas seculares, para eles não se perder e não se desmotivar
e não fazer relaxadamente o trabalho do Senhor. Por isso que às vezes há muitas controvérsias hoje, né? A gente encontra pessoas que criticam os pastores que não trabalham secularmente, mas o pastor tem que trabalhar, né? Eu gosto de igreja, já falaram para mim que eu gosto de igreja que eu vejo que o pastor trabalha o dia todo e depois à noite ele prega na igreja, né? Olha a mentalidade da pessoa, como que a pessoa não consegue entender, porque não viu o reino de Deus. Irmãos, o pastor precisa cuidar da igreja, isso aqui é bíblico. Se ele não cuidar da igreja, Deus cobrará dele, mas a igreja precisa cuidar do seu pastor, isso é bíblico. A igreja precisa cuidar, e quando o pastor está dedicado na obra de Deus secularmente, ele não tem, talvez ele não vai conseguir conciliar, ele precisa atender alguém, ele não vai conseguir, pode acontecer de morrer alguém, como ele vai atender, o patrão dele vai entender isso? Muitas coisas que eu poderia denominar para os irmãos. No capítulo 18 aqui há uma instrução para que os levitas se preocupem apenas com a obra de Deus, com o reino de Deus, com as coisas de Deus, porque eles não tinham herança, eles dependiam daquilo que o povo levava. Muito bem, nós percebemos também uma coisa muito importante nesse capítulo 18, que os levitas não deveriam se preocupar com herança que eles iam deixar para os filhos também, porque eles não tinham herança para deixar. Então, eles não precisariam se preocupar que quando morresse alguém, filhos iam brigar por causa de herança, filhos iam se matar por causa de herança, né? E isso acontece muito, nós sabemos disso, porque eles não tinham herança, só se preocupavam com as coisas de Deus. A herança que eles tinham que se preocupar chamava-se legado, e eu já expliquei para os irmãos o que é. Herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas, legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas, né? Por isso pensa aí, mais uma vez vou falar para mim e vou falar para vocês, pense no legado que eu e vocês estamos deixando para as pessoas que estão próximas de nós. Já parou para pensar? Muito bem. Aí nós vai passando pelo capítulo 19, eu estou correndo um pouco aqui, é muita coisa. Essas instruções, né, elas continuam até o capítulo 21. Esse capítulo é muito profundo, o capítulo 21, porque no capítulo 21 de Deuteronômio, vai acontecer uma coisa muito interessante. A Bíblia diz no capítulo 21, que quando eles estivessem passando por um determinado lugar, na terra que eles tinham herança, a terra deles, que o Senhor Deus deu para ele, e eles encontrassem um morto, um cadáver, alguém morreu, como um crime que alguém, quantos cadáveres são encontrados no Brasil por dia? Vocês sabem que o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo. Se alguém desaparecer no Brasil, ele tem uma grande probabilidade de ter sido morto, porque o Brasil é um dos países que está no topo aí, quase no topo, ranqueado entre os países mais perigosos do mundo. O Brasil está quase no mesmo nível de El Salvador, né?